Salve, salve família, Juan Aragão aqui na voz. E pessoal, faltam apenas 2 capítulos para o fim da narrativa principal de Solo Leveling. Depois disso vão faltar apenas as narrativas secundárias, só que a gente vai falar sobre isso no último capítulo da obra. Muito obrigado a você que já se inscreveu, já deixou seu like aqui no vídeo, isso ajuda demais um canal pequeno como o meu. E também me incentiva a trazer vídeos cada vez melhores para vocês. E é isso pessoal, recado dado, vamos direto para a leitura. Ryan Little. Solo Leveling, capítulo 241. A sombra circular se espalhando sobre os pés de Jiu cresceu o suficiente para engolir o Imperador Dragão. Desde o início, ele estava planejando isso. A partir do momento em que ele apareceu no campo de batalha sozinho, dirigindo o exército das sombras nas costas de todos e limpando a frente ocidental, e finalmente até mesmo atraindo o Imperador Dragão para cá, todos aqueles atos foram apenas pelo bem deste momento? Embora este humano fosse seu inimigo, o Rei dos Dragões não pôde deixar de admirar a meticulosidade do Soberano das Sombras. No início, ele criou uma situação que simplesmente tinha que fazer o movimento e por meio do que parecia ser uma tática bastante óbvia para baixar a guarda. Então, finalmente ao contar com uma carta oculta na manga, ele conseguiu o que queria. E pensar que esse maldito usaria o medo do dragão aqui. O Imperador Dragão formou uma expressão de alguém que sofria como se tivesse tomado um soco em seu estômago. O aperto de Jiu em seu braço aumentou depois de testemunhar aquela expressão inconfundível. Não houve erros até agora, logo a sombra engoliu Jiu e o Imperador Dragão. A escuridão que os cegava foi deixada para trás e eles reapareceram em seu destino pré-selecionado. Tendo tido sucesso de convidar o Imperador Dragão para o verdadeiro campo de batalha que ele mesmo escolheu, Jiu logo se distanciou de seu oponente. Agora encontrando-se em um local muito longe de seus subordinados, a criatura começou a vasculhar a paisagem circundante com seus olhos mistificados. Onde é isso? Esse é um lugar do lado oposto do mundo, bem longe de seu exército. Eles estavam no Japão, uma terra onde uma enorme quantidade de mana havia penetrado densamente todos os poros após a morte do Rei dos Gigantes. A terra e a atmosfera fortificada por mana devem ser capazes de suportar grande parte do impacto potencial que resultará da batalha entre o Soberano das Sombras e o Soberano da Destruição. Um local que antes era um enorme mar de floresta, agora parecia como se fosse um deserto estéril. Tudo graças aos esforços concentrados dos soldados das sombras cortaram as árvores aqui presentes. O que mais chamou a atenção foi esta enorme fortaleza de cor branca construída no topo de uma colina. O Imperador Dragão apontou para ele com uma bandeira preta balançando ao vento em seu topo. Aquilo é o seu castelo? Pode-se dizer que sim. Para um castelo do Soberano das Sombras, seu tamanho é bastante ruim, não é? Por que agora Jiu havia pensado em se desculpar com Beru? Não havia razão para que ele caísse na conversa de seu inimigo, havia? O coreano lançou um aviso genuíno ao Imperador Dragão. Atualmente este parecia bastante relaxado, apesar da situação. Não se sabia se isso era por confiança de sua força, ou se simplesmente ele estava tentando blefar. Bem, você acha que o tamanho é ruim? Eu acho que é do tamanho perfeito para que eu comemore a sua morte hoje. Só então, o brilho do olhar do Imperador Dragão fixou-se em Jiu e ele o encarou de volta. O Rei dos Dragões Furiosos fechou seus olhos por um momento numa tentativa de se comunicar com seus subordinados. Nenhum indício de sinal pôde ser capturado. Alguma criatura tomando emprestado o poder do Soberano das Sombras estava usando o feitiço para interferir de todas as formas na comunicação.
O Rei Dragão tomou consciência do fato que seu inimigo humano havia preparado tudo desde o início para isolá-lo de forma perfeita. Ele lentamente abriu seus olhos e novamente encontrou todo o exército das sombras o cercando. Uma batalha que deveria ter sido de 1 contra 10 milhões foi repentinamente virada de cabeça para baixo e se tornou agora 200 mil contra 1, sendo essa única pessoa completamente diferente. O Imperador Dragão foi cercado. Então é isso? Uma batalha onde eu sobrevivo ao Caio, até que meus soldados identifiquem a minha localização atual? No entanto, a sua expressão não era tão sombria quanto seria de se esperar na situação que ele estava. A questão era que o Imperador gostava de usar os números avassaladores de seu exército para massacrar completamente seus inimigos. Porém, ele também achava o oposto dessa situação bastante agradável, onde ele sozinho dominaria e acabaria com todos. Ele era uma existência nascida exclusivamente para guerrear. Ele era a reencarnação da destruição, alguém que não se importaria com sua própria morte se fosse tudo por causa de sangues, gritos, loucuras, em meio à tempestade estonteante da guerra. Foi por isso que o Imperador Dragão pôde sorrir brilhantemente. Permita-me lhe mostrar o meu verdadeiro poder. Ao final dessas palavras, aquele sorriso desapareceu do rosto da criatura. Jiu também sentiu algo. Seus sentidos, que ultrapassaram em muitos os limites de um ser humano normal, continuamente tocavam altos sinais de alerta. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Como se fosse a cena de um filme irreal, um rugido verdadeiramente assustador para parar o coração de alguém explodiu da boca do Imperador Dragão. Este era o medo do Imperador Dragão, o governante de todos os dragões. O nível de terror nunca experimentado antes atingiu o exército das sombras como uma onda de choque massiva. Uma cadeia aparentemente interminável de ondas começou a sacudir a atmosfera e até o chão estremeceu de forma violenta. Enquanto o tremor semelhante a um terremoto abalava o mundo, Jiu detectou uma quantidade extrema de terror, dor e confusão de seus soldados, e ele, com urgência, chamou todos de volta para sua sombra. Durante esse processo, o caçador Sung Jiu se sentiu mal, ele cambaleou de forma instável por um momento. O Imperador Dragão que finalmente encerrou seu rugido. O canto de seus lábios se curvou depois de ver como a pele de Jiu estava pálida. Garoto, esse é o verdadeiro medo do dragão. Jiu sacudiu bruscamente a sua cabeça para tentar se livrar do impacto terrível daquele ataque. Enquanto isso, o Imperador Dragão se dirigiu até ele de maneira calma. Saiba que quando você agarrou meu braço, eu podia ter facilmente me livrado. No entanto, havia uma razão para isso não ter acontecido, e ele continuou. É só porque você me impressionou com seus esforços para me prender. Jiu encarou o Imperador Dragão elogiando-o com um olhar desconfiado. Não havia um único indício de ridículo naquela luz que brilhava em seus olhos. Isso me fez querer falar com você em um lugar tranquilo, como dois soberanos de força quase semelhantes. A respiração de Jiu, que foi interrompida pelo rugido do soberano dragão, finalmente voltou ao normal. Ele rapidamente endireitou a sua postura, a sua vigilância permaneceu alta. O Imperador Dragão continuou a se dirigir a Jiu, que continuava com sua boca bem fechada. Se você herdou as memórias do Soberano das Sombras anterior, então você já deve saber disso. Nosso verdadeiro inimigo não está nesta terra, mas está muito além, acima dos céus. Ele se referia ao exército dos governantes, que tinha como primeiro e último comando aniquilar todos os soberanos nascidos das trevas. E obviamente o Soberano das Sombras não seria uma exceção. Eu pensei em me livrar de você primeiro e depois lutar contra eles. No entanto, eu mudei de ideia depois de ver como você conduziu suas batalhas.
Você possui um conjunto bem diferente de habilidades quando comparado com Ashborn. E através de suas táticas, eu prevejo a nossa vitória gloriosa. O Imperador Dragão estendeu as suas mãos para Dio. Se você pegar na minha mão agora, eu farei o que quiser. O olhar do caçador baixou lentamente para a mão estendida. Se você deseja salvar a sua família, assim será. Se você deseja salvar a sua nação, eu farei isso. Se você deseja que eu deixe esta terra, tudo bem. Meus soldados e eu nos retiraremos de forma silenciosa deste mundo. O olhar de Dio, que estava travado na mão estendida do soberano à sua frente, subiu até parar no rosto do Imperador Dragão. A criatura carregava uma expressão cheia de compaixão. Você irá se tornar o mestre desse mundo. Torne-se um mestre de todo este planeta, não apenas desse pequeno castelo aqui nessa colina. Você possui uma ampla qualificação para fazê-lo. Tudo o que você tem a fazer... Um sorriso gentil se formou nos lábios do Imperador Dragão. É pegar na minha mão. Assim que cooperarmos e derrotarmos as forças dos governantes, não apenas você e sua família, até mesmo o seu país. Não. Ainda mais do que isso, todos que vivem neste planeta irão ganhar a paz e a liberdade. Essa foi a promessa que o Imperador Dragão estava fazendo aqui. E então, o que você decide, soberano das sombras? Ele ficou seduzido pela oferta? Um leve sorriso se espalhou de forma lenta no rosto do Rei da Morte, enquanto ele ouvia silenciosamente as palavras tentadoras. O Rei dos Dragões também esboçou um sorriso. Você vai se juntar a mim, não é? Não. Não me faça rir com essas promessas ridículas. A expressão do Imperador Dragão endureceu depois de ouvir a sua réplica. Você quer que eu confie em um infeliz como você que nem consegue esconder o seu desejo de matar? O rei de todos os dragões agarrou a sua testa e gargalhou por um longo tempo. A sua risada deve ter contido mana, porque cada onda de som embutida pela criatura causou uma reverberação poderosa no coração de Dio. Eu simplesmente não consigo esconder esses meus ódios, não é mesmo? A tentativa de apaziguar terminou em um fracasso. Se enganar a outra parte não funcionou, o jeito que restava era destruí-lo com tudo que ele tinha. O Imperador Dragão finalmente revelou seu verdadeiro eu. Uma aura hostil não podia mais se esconder, fluiu de dentro de seu corpo. Então vamos lá, aposte tudo que você tem em meu ataque, ó filho das sombras. Os olhos de Dio se arregalaram em choque. Em um instante, um calor sufocante invadiu seu rosto. Ele recuou para uma distância bastante longa. Uma montanha de inferno furioso de repente se materializou na sua frente. Se um mar de lava fervente ganhasse consciência e se transformasse na forma de um dragão, seria algo assim? Dio assistiu ao aparecimento de um dragão feito de chamas ardentes e imediatamente lembrou da aparência externa da masmorra do castelo do demônio, que também queimava com chamas perpétuas. Essa seria uma batalha entre um castelo vivo e um homem? Não seria muito surpreendente para alguém ficar assustado com esta pressão incomparável, mas Dio calmamente agarrou o par das iras de Kamishi. Quando o Imperador Dragão deu um passo, o mundo balançou de forma violenta. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Ele está vindo. O enorme dragão estava tentando matá-lo pisoteando. Dio rapidamente evitou todos os ataques e correu criando alguma distância antes de invocar do céu o dragão Kaizel. Sua montaria, que já estava se preparando para decolar assim que emergiu da sombra, voou. Kaizel se levantou o mais rápido que pôde. Dio então o fez mudar de direção e descer na localização do Imperador Dragão. E como se estivesse esperando exatamente por isso, o dragão feito de puras chamas disparou o sopro da destruição.
Quase ao mesmo tempo que um flash de luz ofuscante explodiu da mandíbula do Imperador, Kaizo desceu na sua velocidade máxima. As chamas capazes de apagar tudo, o feixe de luz branca indutor de frio passou bem em cima da cabeça de Jiu. Kaizo seguiu as instruções de seu mestre para descer o mais perto do Imperador Dragão, enquanto ele mal conseguia evitar a respiração contínua fluindo em sua direção. Assim que o ataque do sopro da destruição chegou ao fim, o Dragão das Sombras estava perto da cabeça do enorme dragão de chamas. Jiu reuniu cada gota de sua mana enquanto cavalgava nas costas de sua montaria. É isso aí, parceiro, você saiu bem. A mana que ele havia reunido fluiu para a espada de Kamishi na sua mão direita. A aura negra dançou e tambou para sinalizar que estava pronta para o golpe final. Jiu balançou a sua espada que continha todo o seu poder na direção do Imperador Dragão. A aura negra, que parecia capaz de rasgar qualquer coisa com um único ataque, se dividiu como garras de um predador e deu um golpe poderoso na cabeça do dragão de chamas. Porém, isso não pode ser sério. As sobrancelhas de Jiu se ergueram. Não havia nem mesmo um único arranhão nas escamas flamejantes dessa criatura. Em vez disso, o Imperador Dragão estava ileso e ergueu a sua cabeça na direção do coreano. A expressão de Jiu se contraiu ainda mais. Ele vai lançar o sopro de novo? Ele se preparou para descer rapidamente caso outra rodada de sopro da destruição viesse em seu caminho. Mas em vez disso, ele foi saudado por um rugido ensurdecedor. Jiu havia desenvolvido alguma imunidade depois de experimentá-la pela última vez, mas essa era uma história bastante diferente para seu dragão celeste. Ele não conseguiu suportar o rugido do Imperador e congelou no ar. Não dando um único segundo para que ele chamasse Kaiser de volta para sua sombra, veio um feixe de luz implacável que sinalizou a verdadeira destruição. Mesmo que ele estivesse congelado e em queda livre, Kaizo ainda torceu seu corpo para empurrar Jiu para um local seguro. E assim colidiu de frente contra o sopro da destruição. Não! Jiu gritou enquanto observava Kaizo se desintegrar em um instante. Nem mesmo deixou cinzas para trás. Desconsiderando totalmente os seus desejos, o dragão do céu foi apagado da existência sem deixar qualquer vestígio. Jiu mordeu seu lábio inferior e disparou mana para trás, voando na direção do peito do Imperador. E para ter certeza que ele não cairia dessa criatura, ele agarrou com bastante força. A sua palma foi instantaneamente queimada pela temperatura ultra alta. Jiu cerrou seus dentes e ergueu a ira de Kamishi bem alto, acima de sua cabeça. A espada curta com seu punho reverso estava envolvida na aura negra dançante. A lâmina que desceu e apunhalou com toda a sua força conseguiu apenas arranhar as escamas, e isso era tudo que ela poderia fazer. Não importava quantas vezes ele atacasse, tudo que ele pôde fazer era deixar pequenos cortes para trás na carne do dragão logo abaixo de sua escama. Sentindo esse calafrio sinistro subir por trás de seu pescoço, Jiu apressadamente deu uma olhada para trás. O braço gigantesco do Imperador Dragão balançava bem atrás dele, e para evitar isso ele pulou sem hesitar. Ele não sofreu nenhum dano por causa desse ataque, mas no exato momento que caiu no solo, sem lhe dar nenhuma pausa, outra rodada de sopro da destruição foi derramada em cima dele. De alguma forma, conseguindo escapar mais uma vez daqueles ataques impiedosos, Jiu ofegou com bastante dificuldade. O Imperador, que fez chover tantos ataques e também recebeu, ainda permanecia de pé. Ele possuía o nível de poder e defesa que nem mesmo os gigantes poderiam alcançar. Jiu percebeu que não poderia subjugar este dragão confiando nas mesmas táticas de sempre.
Eu preciso de um poder mais forte. Ele precisava de um poder que poderia derrotar um gigante coberto por uma armadura grossa com nada além de suas mãos. Como um inseto pequeno que não poderia ser notado pelos olhos de humano e contra ele não poderia fazer muito, era preciso que Diu se tornasse uma montanha que superasse o gigante em seu caminho. Espere. A armadura é... Uma certa possibilidade passou como um raio na cabeça do caçador. Se ele pudesse manipular o poder das trevas e criar uma armadura de tamanho normal, ele também não seria capaz de criar algo muito maior e espesso se se concentrasse apenas um pouco mais? Quando seus pensamentos chegaram tão longe, as sombras sob o pé de Diu de repente começou a ficar muito maior. Até o Imperador Dragão percebeu essa mudança. O líquido escuro borbulhou e subiu daquela sombra envolvendo todo o Rei da Morte. Camada sob camada, seu tamanho aumentando abruptamente em um ritmo alarmante. O que este humano está fazendo agora? A questão era que responder seus instintos era prioridade antes que ele pudesse satisfazer a sua curiosidade. Pouco antes do Imperador Dragão se preparar para disparar mais uma rodada de sopro da destruição em direção àquela massa negra não identificável, ele sentiu a sensação de algo cutucando suavemente as suas costas. E assim ele olhou para trás. Feng, que estava se escondendo em um canto distante executando o feitiço de interrupção da comunicação, estava na sua forma gigante e disparando um pilar de chama nas costas do Imperador Dragão. Uma vez que seus olhares se encontraram, o orbe da avareza caiu impotente das mãos de Feng. Medo, terror, e ele estava assustado, trêmulo. Como miserável como você ousa me atacar! O Imperador Dragão mudou a direção de sua cabeça. E naturalmente, o ataque da respiração também foi mudado para a direção do orc superior. Pouco antes do ataque capaz de apagar tudo ser lançado pelo dragão, uma enorme sombra negra se ergueu bem alto no céu. Antes que alguém percebesse, essa massa negra violenta socou a cabeça do Imperador Dragão. Pessoal, e assim de forma abrupta acabou o capítulo. É isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou!